sobre a pessoa de Deus, sobre a natureza, sobre o caráter de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Você conhece Deus? Você conhece a pessoa de Deus, o caráter dele, a natureza dele? Então esse é um momento de nós estarmos estudando um pouco. Já temos falado alguns temas relacionados à natureza de Deus e nós vamos dar continuidade aprendendo cada dia mais, refletindo cada dia mais na palavra do Senhor. Então todos os sábados nós temos separado esse tempo para juntos nós estudarmos a Bíblia, a palavra do Senhor. E hoje nós estaremos estudando sobre a imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus. Nós vamos estar lendo dois textos da Bíblia para estarmos fundamentando o nosso estudo de hoje, a nossa escola bíblica online, esse espaço de estudo da Bíblia, de aprendizado da Bíblia, das Escrituras Sagradas, quando nós abrimos a Bíblia e nós refletimos sobre vários e diversos temas que nos ajudam na nossa caminhada. Então nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. O nosso primeiro texto bíblico, ele se encontra em Malaquias. Malaquias capítulo 3, o versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Veja a expressão. Porque eu, o Senhor, não mudo. Agora lá no Salmo de número 102, ali a partir do versículo de número 25 ao versículo de número 27, o salmista ele faz a seguinte declaração: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Jamais terão fim. Normalmente a nossa vida, ela se depara e nós estamos sujeitos, a inúmeras mudanças durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada. Algumas mudanças elas são bem-vindas, são boas, outras mudanças não são agradáveis. E uma das grandes verdades, irmão Stanislau, Deus o abençoe lá de Campo Mourão, Paraná. Uma das grandes verdades é que nesses tempos de turbulências que nós vivemos, nesses tempos difíceis, nós necessitamos mais do que nunca confiar em um Deus que não muda, um Deus que não muda, um Deus que permanece o mesmo, E nós vamos usar algumas expressões aqui durante o nosso estudo, porque é uma escola, na verdade aqui é uma escola bíblica. O nosso propósito aqui é aprendermos. Então alguns termos que nós usarmos, de repente você não entender, nós estaremos explicando. Para alguns teólogos, o que é um teólogo? É aquela pessoa que ela estuda a pessoa de Deus, ela conhece, ela se preparou para isso. E vários pensadores, eles quando se referem a Deus, dentro dessa perspectiva de que Deus não muda,
de que Deus ele é o mesmo, eles chamam isso de imutabilidade de Deus. E a imutabilidade de Deus, claro que essa palavra imutabilidade, ela não vai aparecer dessa maneira nas Escrituras, mas a verdade está na Bíblia Sagrada. Paz, saludos, mi amado hermano Luis Puma. Deus lo bendiga muito. Essa verdade, ela está contida na palavra de Deus. Então, quando nós falamos da imutabilidade de Deus, nós estamos falando de um Deus que não muda, de um Deus que não muda. E nós precisamos compreender essa verdade que é usada em relação a Deus, e se entende que Deus em sua natureza, Deus em seu caráter, Deus em seus atributos, em seus conselhos, ele é imutável, imutável, pois não há mudança, sombra de variação na pessoa de Deus, conforme diz Tiago na sua epístola. Porque todas as criaturas, tudo aquilo que faz parte da criação, está sujeito a mudanças. Está sujeito a mudanças. A natureza muda, nós mudamos a cada dia. Tudo que há neste universo, tudo que foi criado, já traz consigo o potencial da variação, da mudança. No entanto, o Criador, ele não muda. Deus, ele não muda, ele permanece o mesmo. Porque, na verdade, se Deus ele mudasse, ele não seria perfeito. Porque tudo que muda é imperfeito. E Deus não muda porque ele não é imperfeito. Ele é perfeito para sempre. Um escritor que eu sempre gosto de estar citando nos nossos estudos aqui da nossa escola bíblica, o A.W. Tozer, ele diz o seguinte: Deus não pode mudar para melhor. Quer dizer, Deus ele não vai ser melhor daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, daqui a 20 anos. Ele diz, Deus não pode mudar para melhor. Como ele é perfeitamente santo, ele nunca foi menos santo do que é agora e nunca pode ser mais santo do que é e sempre foi. Então Deus nunca vai ficar mais santo ou menos santo. Ele sempre vai permanecer o mesmo. E ele diz, Deus também não pode mudar para pior. Qualquer deterioração dentro da natureza indescritivelmente santa de Deus é impossível, não pode, não existe nenhuma mudança na pessoa de Deus, no caráter de Deus. Um outro escritor aí, que talvez você já ouviu, é o pastor John Piper. Ele diz o seguinte: o ser absoluto de Deus significa que Deus é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não pode ser melhorado. Ele não está se tornando alguma coisa. Ele é o que é. Não há evolução em Deus. Não há progresso em Deus. Não há crescimento. A perfeição absoluta é Ele. E não pode ser melhorado. Então, isso é a imutabilidade de Deus. Esse Deus que não pode mudar, que não pode... nós não vamos encontrar alguma área na pessoa de Deus que nós venhamos dizer, essa área Deus vai ou precisa melhorar. Pelo contrário, ele não muda. Ele é perfeito. Um outro escritor chamado Louis Berkhoff, ele afirma o seguinte, que a imutabilidade é a perfeição pela qual não há mudança em Deus. Não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos, em suas promessas. Em virtude desse atributo, ele é exaltado acima de tudo quanto há
e é imune de todo acréscimo ou diminuição e de todo desenvolvimento ou decadência em seu ser e em suas perfeições. Nada em Deus pode ser mudado, pode ser transformado. Outro escritor muito famoso, tem um livro, uma coletânea, na verdade, sobre a teologia sistemática, que é aquele que estuda os tópicos, que estuda Deus, que estuda a pessoa de Jesus, que estuda o homem. Nós chamamos, quando estudamos esses tópicos, que é o que nós estamos fazendo aqui na nossa escola bíblica online, é chamado de teologia sistemática. Quando nós sistematizamos os assuntos, por exemplo, pecado, salvação, faz parte de uma doutrina chamada doutrina da salvação. Então esse escritor, ele tem alguns livros nessa área, ele diz que por a imutabilidade entendemos que a natureza, atributos e vontade de Deus são isentas de qualquer mudança. A razão nos ensina que nenhuma mudança é possível em Deus, seja por acréscimo ou decréscimo, progresso ou degradação, redução ou desenvolvimento. Então não existe nenhuma possibilidade de haver alguma mudança na pessoa de Deus, no caráter de Deus. Tudo o que Deus é, Ele sempre foi. E tudo o que Ele tem sido e é, Ele sempre será. Ele vai permanecer a mesma pessoa. Nada do que Deus falou sobre si, nada do que Deus anunciou sobre a sua pessoa, revelou sobre a sua pessoa, através dos apóstolos, através dos profetas, quando você lê as escrituras do Antigo Testamento, quando você lê sobre a pessoa de Deus, os escritos do Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus falou sobre si, vai permanecer para sempre, porque Deus não muda. A sua imutabilidade garante isso. Isso é muito bom, porque nós vivemos esse mundo aí, como já falamos, de constantes mudanças. E nós cremos em um Deus que não muda. Se você olhar para a nossa sociedade, o nosso mundo, ele está mudando constantemente os seus valores, os seus princípios, a cultura, ela está mudando, a moda, ela muda, tudo vai mudando, mas Deus, ele permanece ali o mesmo. Deus permanece o mesmo, ele não muda no seu ser, ele não muda na sua natureza. O que ele é hoje, ele foi lá na época de Moisés, ele foi lá na época de Abraão, ele foi lá na época de Elias, ele foi lá na época de Daniel na Babilônia, ele foi lá na época dos apóstolos, lá na época da igreja primitiva. O que ele foi, ele é ainda hoje. Ele permanece, porque ele é imutável. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos ampliar mais essa ideia da imutabilidade de Deus. E dizemos o quê? Primeiro, que a vida de Deus não muda. Não muda. Salmo 93, e o versículo de número 2, o salmista diz: Ele é desde a antiguidade. Desde a antiguidade, Deus, ele é o mesmo. Ele é chamado Rei Eterno. Romanos, capítulo 1, versículo 23, a expressão para Deus é incorruptível, que não pode haver corrupção, nenhuma mudança, nenhum processo de corrosão, de degradação, de mudança, degradação, de mudança, não pode existir na pessoa de Deus. Ele é imortal, diz a palavra, antes que os montes nascessem, a terra, ele já existia, ele já estava lá, ele já permanecia lá. O salmista diz no Salmo 102, que a terra, o céu perecerão, ficarão velhos, envelhecerão,
como roupa, serão trocados, mudados, mas o Senhor, Ele permanece para sempre. Ele diz na sua palavra, eu sou o primeiro e o último, diz o Senhor. Então as coisas criadas, elas têm um começo e elas têm um fim. Mas isso não se aplica ao Criador. Porque Deus, é aquela pergunta que as criancinhas normalmente fazem. É quem fez Deus? Quem fez Deus? A resposta é simplesmente que Deus não foi feito por ninguém. Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Deus, ele não envelhece. Sua vida não aumenta, sua vida não diminui, ele não ganha novas forças, nem perde forças. O profeta Isaías diz que ele não se cansa, nem se fatiga. Ele permanece o mesmo, ele não se torna mais fraco ou mais forte, mais sábio ou menos sábio com o passar do tempo. Deus não pode melhorar em nada, porque ele é perfeito desde toda a eternidade. Tudo no universo é mutável, tudo no universo é passível de mudança, é passível de corrupção, é passível de transformação. No entanto, a natureza de Deus, a pessoa de Deus não, ele é imutável. Em sua vida, a vida de Deus não muda, ele é imutável. Outra coisa que em Deus não muda é o caráter de Deus. Caráter de Deus. Nada altera o caráter de Deus. O ser humano, a nossa vida, o ser humano, no curso da sua existência, da sua jornada, nós mudamos, o caráter muda, a personalidade vai mudando, os gostos vão mudando, as perspectivas vão mudando, o temperamento vai sendo mudado. Uma pessoa que era gentil, equilibrada, ela pode ser irritadiça. O ser humano é passível disso. No entanto, Deus, no seu caráter, ele não muda. Ele permanece o mesmo. Ele nunca pode se tornar menos verdadeiro ou mais verdadeiro, menos misericordioso ou mais misericordioso ou mais justo do que ele é. O caráter de Deus hoje é sempre o que existiu. Foi sempre o mesmo. E isso é muito interessante, porque quando você olha Deus se revelando a Moisés, Moisés pergunta para ele, mas lá em Êxodo capítulo 3, e Deus vai falar para Moisés, e Deus vai dizer, olha Moisés, eu sou o que sou. Esse é o meu nome, eu sou o que sou. O que ele está dizendo? Moisés, eu sou aquele que existe por mim mesmo, eu sou o que eu sou. Eu fui ontem, hoje e sempre. Na verdade, ele revela a imutabilidade dele a Moisés. Que ele permanece, olha, eu sou o mesmo Deus lá de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus compassivo, misericordioso, fiel, longânimo. Ele revela o caráter dele que é imutável. Irmãos, isso é uma grande verdade, isso é um consolo para o nosso coração. Saber que Deus no seu caráter não muda, saber que o amor de Deus por mim, por você, não vai ser mudado. Não vai ser alterado. O nosso sentimento para com as pessoas, eles podem aumentar, podem diminuir, altera-se devido às circunstâncias. Você tem lá uma pessoa que é muito próxima de você, e essa pessoa de repente faz algo que
que você não gosta, pisa na bola e de repente aquele relacionamento que existia antes passa a ser deteriorado, há um afastamento. Não é assim com Deus. Mesmo eu e você falhando, mesmo nós errando, Deus no seu amor, porque Ele é imutável no seu caráter, na sua pessoa, Ele continua nos amando. O profeta vai dizer com amor eterno, quer dizer, um amor que não muda. Então veja bem, Deus, a vida de Deus não muda, o caráter de Deus não muda. Outra coisa, a verdade de Deus não muda. A verdade que Deus falou na sua palavra, ela permanece para sempre. É a verdade de Deus. Nós é que às vezes falamos alguma coisa e devido a algumas circunstâncias ao longo do tempo, por causa das nossas crenças, das nossas concepções, que elas não são claras, não são tão evidentes, nós podemos e nós mudamos de ideias ao longo do tempo, da caminhada. Por quê? Porque nós não temos uma percepção real das coisas, nós não compreendemos a vida, nós não compreendemos as coisas na sua totalidade, nós só compreendemos a vida e algumas coisas parcialmente, algumas partes. No entanto, Deus compreende na sua totalidade. Por nós compreendermos a vida, interpretarmos a vida, olharmos para a vida apenas de um ângulo, por uma parte, nós somos passíveis de erros, de errarmos, de termos uma opinião que é errada e chega mais na frente, mudei porque eu vi que eu estava errado. No entanto, não é assim com Deus. Não é assim com a pessoa de Deus. Deus, ele permanece aquilo que ele falou, aquilo que ele disse, permanece como verdade expressa para sempre. A verdade dele, a verdade de Deus, ela permanece. São expressões válidas que vão permanecer. Ele falou, ele disse, não há mudança. Não há mudança. O profeta Isaías, lá no capítulo 40 e o versículo 6, ele diz: toda a carne é erva. E aí ele vai dizer: seca-se a erva, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A palavra dita por Deus, a palavra falada por Deus, aquilo que Deus falou permanece, porque a verdade de Deus é imutável. É imutável. Do mesmo modo, o salmista, ele vai dizer lá no Salmo 119 e o versículo de número 89, quando ele diz: a tua palavra, Senhor, permanece. A tua palavra é para sempre. Ela está firmada nos céus. E ainda lá nos versículos 151, versículos 152, ele diz: olha, todos os teus mandamentos são verdadeiros, e tu os estabelecestes sempre. Então você vê a imutabilidade da palavra, a imutabilidade da verdade de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Quando o salmista diz que os mandamentos são verdadeiros, a ideia de estabilidade, aquilo que permanece, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus declarou, aquilo que Deus disse na sua palavra, permanece. Ele não muda, ele não volta atrás. Aquilo que está lá no Novo Testamento, todas as vezes que você pega a sua Bíblia, que você lê a sua Bíblia, que você abre a sua Bíblia, que você olha para a palavra de Deus, nós estamos diante de uma verdade falada, uma verdade imutável.
uma palavra imutável, uma palavra que não muda. O que Deus disse, a verdade de Deus, ela permanece. Aquilo que Deus falou, permanece. Não pode falhar aquilo que o Senhor falou. Então nós falamos da imutabilidade de Deus, nós estamos dizendo que Deus, em sua vida, a vida de Deus não muda, o caráter de Deus não muda, a verdade de Deus não muda e os caminhos de Deus não mudam. A maneira como Deus lidava com o pecado lá no Antigo Testamento, assim como ele odiava o pecado lá no Antigo Testamento, assim como ele tratou o pecado, esse caminho permanece o mesmo. Deus vai permanecer odiando o pecado. Tem muitas pessoas que dizem assim, nós estamos agora, é o tempo da graça, e aí você pode viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, pelo contrário. O Deus do Antigo Testamento, meus irmãos, é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o mesmo, não existe mudança em Deus. E se Deus tratou com o povo dele lá no Antigo Testamento, ele trata com o seu povo também no Novo Testamento. O coração desobediente sempre vai ser tratado por ele. Sempre vai ser disciplinado pelo Senhor. Porque não existe acordo entre o errado, entre o pecado e a natureza de Deus. Deus é luz, o pecado é trevas, é o oposto a Deus. Então os caminhos de Deus, eles permanecem os mesmos. Uma outra coisa também, os propósitos de Deus, os propósitos do Senhor. Ele, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor: aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois ele não é o homem para que se arrependa. Lá em Números, capítulo 23, versículo 19, Balaão, Deus usando a boca de um falso profeta, vai dizer: Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele falou, ele cumpre na sua palavra, ele estabelece na sua palavra. Deus, ele não para na história e ele diz: olha, eu acho que eu vou rever uma opinião, eu vou mudar esse plano, eu vou mudar essa minha rota, eu me enganei, eu deveria ter seguido esse projeto, esse plano. E não existe isso em Deus. Deus não precisa revisar os seus projetos, Deus não precisa revisar os seus planos, porque os planos de Deus, os projetos de Deus são baseados em um conhecimento total e completo do passado, do presente como do futuro. De modo que não vai existir nada assim de inesperado, disso que Deus fique surpreso, dizendo: Deus fica pasmo porque não sabia de alguma coisa. Não. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Os planos, os projetos, tudo acontece conforme ele estabeleceu, conforme o seu querer, conforme a sua vontade, porque Deus, como nós já falamos, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ele tem o conhecimento de tudo e de todos, ele está em todos os lugares e ele sabe todas as coisas e ele pode todas as coisas. Os planos dele, diz o Salmo 33, versículo 11,
mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então o que Deus faz, meus irmãos, o que Deus realiza na história, o que Deus faz no mundo, porque o mundo ele não está abandonado por Deus, mesmo que tenha alguns pensamentos que pensem que Deus criou o universo e Deus deu corda a esse relógio do universo e abandonou, deixou esse universo entregue às leis. Não. A Bíblia diz claramente que Deus ele está sustentando, que Deus ele está cuidando, que Deus está trabalhando, que Deus está executando o seu plano, o seu projeto esse que ele estabeleceu, que ele planejou lá na eternidade, e no entanto ele está realizando no tempo, agora. Ele está cumprindo, ele está realizando o seu propósito, o seu plano, e esse plano será infalivelmente concretizado, realizado. Nada de Jó pode frustrar os projetos de Deus, os planos de Deus, aquilo que Deus tem estabelecido. Então, durante a nossa caminhada, a nossa jornada, nós precisamos pensar nisso. Nós devemos pensar nisso. Isso é um fundamento, meus irmãos, para nós caminharmos firmes, fortalecidos, cada dia, cada momento, que no meio de tantas mudanças, de tantas transformações, no meio de tantas incertezas, de tantas inseguranças, nós temos pés em uma rocha que é firme, que é sólida, que permanece. Deus não muda. Creia nessa verdade, viva com base nessa verdade, a promessa de Deus para você, aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, na sua casa, a promessa que Ele tem para a sua família, a promessa que Ele tem para você. Ninguém pode anular a promessa, ninguém pode destruir a promessa dele, ninguém pode frustrar a promessa dele. O inferno pode se opor, pode se levantar, todos os demônios podem se levantarem para neutralizar o projeto de Deus, o plano de Deus para a sua vida, mas aquilo que Deus falou para a sua vida vai ser cumprido. Deus não mudou de ideia em relação a você. Deus não mudou de pensamento em relação a você. Ele permanece o mesmo. É o que a palavra nos mostra, é o que a palavra nos diz. Essa é a grande verdade da imutabilidade de Deus. Deus, ele não muda ao longo do tempo. Nunca vai mudar, ele vai sempre. Amanhã você vai levantar, e você vai levantar sabendo que Deus cuida de você, sabendo que Deus ama você, sabendo que Deus perdoa você, sabendo que Deus cuida de você, sabendo que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Então você vai firmado nessa verdade. Na segunda você vai levantar com essa mesma verdade. Daqui um mês essa verdade permanece. Daqui um ano, daqui 2, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 50, daqui a 100 anos, essa verdade permanece a mesma, mesmo que você mude de ideia em relação a Deus, mesmo que o seu pensamento mude, mesmo que haja uma mudança em você, não há mudança em Deus. Isso é a imutabilidade de Deus. Nós servimos a um Deus, nós adoramos e nós cultuamos a um Deus que não muda. Não muda. Nós temos que caminhar firmados nessa verdade de Deus todos os dias. Isso é a esperança para o nosso coração. Isso é uma convicção que nós temos. O próprio Jesus, ele diz, olha, Hebreus 13:8, todos conhecemos. Ele diz, olha, que eu sou o mesmo ontem, hoje
e sempre permanece o mesmo. Não houve mudança na pessoa de Deus. Mas quando nós falamos sobre essa mutabilidade de Deus, nós podemos dizer que Deus ele é imutável, mas ele não é imóvel. Ele é um Deus estável, mas não é um Deus estático. Ele não está estático ali, parado. Não, Deus ele está agindo na esfera do mundo. Como eu reajo a Ele, a maneira que eu me volto para Ele. É tipo Deus é como aquele pai que ele lida com o filho. Quando o filho obedece, o pai ele experimenta o prazer do pai, a alegria daquele pai. Quando aquele filho desobedece, ele enfrenta, às vezes, a justiça do pai. Quando aquele filho se machuca, aquele filho experimenta, desfruta da compaixão do pai. Mas você vai perceber que sempre é o mesmo pai, mas com lados diferentes da sua personalidade. Assim é Deus. A maneira, meus irmãos, como Deus ele vai agir em nossa vida, não é com base somente um aspecto do seu caráter, porque esse é o grande problema de algumas pessoas. Às vezes você fica hoje com a internet, você ouve tantos ensinos, tantas coisas, pessoas falando, e aí tem pessoas que elas pegam somente um aspecto da natureza de Deus, somente um aspecto do caráter de Deus, e elas dizem, Deus é amor. E com base nisso, que é uma verdade que Deus é amor, elas constroem toda vamos dizer, uma narrativa sobre a pessoa de Deus. Elas apresentam Deus, a cara de Deus, o aspecto de Deus, a pessoa de Deus. É só amor. Só amor. Tem pessoas que veem Deus assim, que olham para todos os textos da Bíblia, e aqueles que não se encaixam dentro dessa perspectiva de que Deus é amor, eles fogem da interpretação correta. Por outro lado, tem aqueles que olham para Deus apenas como um juiz, um castigador, um capitão do céu que está vigiando todos os seres humanos. Tudo só vê juízo. É um aspecto de Deus. Tem outros que olham para Deus com base em alguns textos e dizem, não, Deus é mutável, Deus muda. Se você tiver a curiosidade de ler ou pesquisar depois, procure sobre o que é teísmo aberto. Teísmo aberto é uma ideia que está por aí, que alguns estão defendendo, de que Deus ele não sabe do futuro. De que Deus, o futuro é incerto para ele, de que há mudanças em Deus. Então tem muitas ideias por aí, as pessoas pegam uma parte daquilo, uma parte da verdade, outros que não é nem verdade ou é uma má interpretação, e segue aquele caminho. Quando na verdade, quando eu olho para a Bíblia, eu tenho que ver a palavra de Deus como um todo. Por isso nós estamos já estudando vários aspectos da pessoa de Deus. Já vimos a onisciência, a onipresença, a onipotência dele, sua soberania. São aspectos do caráter de Deus, da pessoa de Deus. Então Deus, ele permanece, vamos dizer, o mesmo em todos os tempos. Então essa doutrina, esse ensinamento da imutabilidade de Deus, ela faz toda a diferença em nossa vida. Ela, vamos dizer, para o ímpio, para o homem e a mulher, a pessoa sem Deus, é uma péssima notícia. A péssima notícia para aquela pessoa que não tem Deus na sua vida.
Porque a pessoa que se mantém rebelde contra Deus, ela se insurgiu contra os valores, contra os princípios de Deus, ela tem uma má notícia sobre ela, porque Deus não muda. Deus não mudou de ideia em relação a ela. Elas pensam, tem muitas pessoas que pensam que Deus vai mudar de ideia em relação a elas quando elas morrerem. Elas pensam que quando elas morrerem, chegarem, imaginam que Deus vai olhar e dizer, eu vou, coitado dessa pessoa, coitado dele, coitado dela, sofreu tanto na vida, eu vou usar de compaixão com ela, eu vou que essa pessoa vá para o inferno. Não, Deus não vai mudar de ideia em relação a essa pessoa. Então a imutabilidade de Deus é uma notícia apavorante, é uma notícia desesperadora para a pessoa que não anda com Deus, para a pessoa que não tem Deus. Por outro lado, a imutabilidade de Deus é uma boa notícia para aquele que anda com Deus. Você saber que se você errar, se você falhar, se você correr para Deus, você vai ter perdão. Deus vai te perdoar. Deus vai te abraçar. Deus vai te sustentar. Deus vai renovar as suas forças. Deus vai fortalecer a sua vida. Deus vai trazer paz ao seu coração. Você saber que amanhã o Deus é o mesmo. Não há mudança nele. Não há mudança na pessoa dele. Então isso é conforto para a nossa alma. Saber que a palavra de Jesus é verdade quando ele disse: aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. As pessoas podem mudar em relação a você. Quantas pessoas que já não, ao longo da sua vida, da sua história, abandonou você, deixou você para trás, já não conversa mais com você, pessoas que eram amigos, amigas, que já não são mais, mudaram. Pessoas que às vezes foram muito próximas e dentro da sua casa e que passam e não olham mais para você. Que às vezes você se tornou até inimigo dessa pessoa. Deus não é assim. Deus não é assim. Pensa naquele filho lá que deixa a casa do pai. Ali é uma figura de Deus. É uma figura de Deus. O filho, ele gastou, foi para longe, desperdiçou os seus bens, foi para um lugar indevido, gastou toda a sua herança. Mas o pai dele permaneceu sendo o pai dele. Não houve mudança. E você percebe que para o pai, ele faz tudo, ele ensaia tudo, a maneira como ele vai dizer: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Meus irmãos, saiba dessa grande verdade. Você que é filho de Deus, preste atenção nisso. Você que é filho de Deus, você nunca vai deixar de ser filho dele. Se você nasceu um dia na família de Deus, você nunca vai deixar de ser filho. Você sempre vai ser parte da família. Eu na família de Deus. Você que foi gerado por Deus, você que carrega em você o DNA dele, a natureza dele. Você pode falhar, porque nós estamos aqui. Todos nós somos pecadores, erramos, falhamos, cometemos erros, mas Deus continua sendo o nosso Pai. O caráter dele não muda, é imutável. A natureza de Deus é imutável. Então, que verdade extraordinária. Saber todos os dias que eu posso orar a um Deus que prometeu que vai ouvir a minha oração. E que todos os dias essa promessa continua de pé. Ele não muda, ele permanece o mesmo. Mas diante de tudo isso que nós falamos,
Como explicar alguns textos que parece que se contradiz com isso? Você que conhece um pouco da palavra de Deus, eu quero ler um texto só para você ter uma ideia, porque nós encontramos texto dizendo que Deus não muda, Deus não é o homem para que se arrependa, nem o filho do homem para que minta. E aí como que nós lidamos com alguns textos como esse de Gênesis, que eu não poderia deixar de falar sobre esse texto. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e lhe pesou o coração. Não somente esse texto de Gênesis, capítulo de número 6, e o versículo 6, mas como também, se você olhar para o livro de Jonas, você vai encontrar uma outra história também ali no livro do profeta Jonas, quando diz a palavra do Senhor, Deus ele envia o profeta Jonas para pregar, para proclamar a palavra, e Deus falou que ia destruir aquela cidade. O que acontece? O povo se arrepende e diz a Bíblia que o Senhor se arrependeu do mal que havia prometido. Como que fica isso aí agora? Se Deus, nós falamos que Deus é imutável, será que a Bíblia se contradiz? Será que nós estamos diante de uma contradição, uma incoerência no texto bíblico? Não. O texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 6, o texto de Jonas, aquele texto também lá do rei Ezequias, quando Deus falou, Isaías vai e diz, olha, você vai morrer. E ele se volta para Deus e Deus dá mais algum tempo de vida para ele. Não são textos que contradizem a imutabilidade de Deus. O que acontece com esse texto? Na verdade, praticamente, a Bíblia Sagrada, ela é o quê? São seres humanos que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever, mas a mente humana ela não é capaz de compreender Deus. Ela não é capaz de entender a Deus. Então, como é que esses escritores humanos, eles descreveram a pessoa de Deus? Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que os escritores da Bíblia, eles descrevem Deus porque eles descrevem o dedo de Deus, a mão de Deus, o nariz de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, os pés de Deus. Isso são chamados nas Escrituras Sagradas, é uma expressão teológica que é chamada de antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É você atribuir características humanas a Deus. Pensar não, a mão de Deus, o olho de Deus, o nariz de Deus, a boca de Deus. Porque se Deus, irmãos, tivesse um corpo, Deus estaria limitado. Deus tivesse um corpo como o meu aqui, Deus estaria limitado. Os escritores atribuem físicas nossas, são características que são atribuídas a Deus. O abraço de Deus, quando fala os olhos de Deus, fala o quê? É da vigilância de Deus sobre a terra. Como também, se existe essa expressão, essas atribuições de características físicas a Deus, existem também o que é chamado de antropopatismo. O que é antropopatismo? É você atribuir sentimentos humanos a Deus. As emoções que nós temos, de tristeza, de ira, de alegria, as emoções que nós temos, os escritores, eles atribuíram a Deus. Então, por exemplo, quando nós usamos essa expressão, Deus se arrependeu, nós podemos percebê-la dentro dessa visão.
Deus ficou triste, vamos dizer, com aquela realidade, com aquela situação. Essa é uma maneira de ver esses textos bíblicos, a partir desses antropomorfismos e desses antropopatismos. Outra coisa também que nós podemos ver nesses textos bíblicos, se você perceber quando fala que Deus, ele se arrependeu, é que o que aconteceu nesses textos, que supostamente, vamos dizer, diz que Deus, ele mudou de ideia, reverteu o curso. Na verdade, se você olhar, não foi Deus que se arrependeu. Não foi Deus que mudou de ideia. Foi o homem que mudou de ideia. Foram as pessoas que mudaram. Por exemplo, lá em Nínive, Deus falou que ia destruir Nínive. O que aconteceu na cidade de Nínive? Depois da pregação de Jonas, jejum, arrependimento, pano de saco, povo humilhado. Deus não disse para Jonas, Jonas, vai lá e prega, e mesmo que eles se arrependam, mesmo que eles orem, mesmo que eles busquem, mesmo que eles se humilhem, eles podem fazer o que eles quiserem, eu vou destruir. Deus não disse isso. Deus disse que ia destruir. O que aconteceu? Aquele povo, é como se essa minha mão aqui, ela fosse o juízo de Deus. Deus decretou o juízo sobre Nínive. E aqui é a mão da misericórdia de Deus. Se eles continuassem no pecado deles, na rebeldia deles, na desobediência deles, o juízo viria. Assim como veio sobre Sodoma e Gomorra. Porém, o que aconteceu? Eles se arrependeram, oraram, buscaram, se humilharam. Eles saíram debaixo da ira e da justiça e foram para debaixo da misericórdia, da compaixão de Deus. O que aconteceu? Nós vemos dois atributos da personalidade de Deus: juízo e misericórdia. É isso que Deus faz. O texto de Gênesis, Deus ficou triste com a realidade. O que aconteceu? Não teve jeito. Deus destruiu a humanidade, destruiu o mundo daquela época. Então tem muitos textos bíblicos que eles não se contradizem. Claro que às vezes nós não compreendemos na totalidade, porque a palavra de Deus ela é profunda. Nós jamais vamos dizer não é isso plenamente. Nós somos finitos, humanos. A nossa compreensão ela está carregada com muitas ideias já preconcebidas que nós temos na Bíblia. Tudo que toda a nossa influência passada nós levamos para a Bíblia. Mas a verdade é que a palavra ela não se contradiz. Então, para nós encerrarmos aí o nosso estudo aí, essa noite, a imutabilidade de Deus, irmãos, mostra que podemos confiar nele. Então você pode confiar. Você já viu aquela pessoa que fala que vou fazer isso, aquela pessoa promete que vai fazer isso, que vai lhe ajudar, e aí quando chega lá, a pessoa falha. Aí você diz, mas eu confiei tanto naquela pessoa que ela ia me ajudar, que ela ia me tirar daquela situação. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Você pode confiar nele plenamente, inteiramente. Você pode se lançar nas mãos dele. Você pode se apegar a ele, crer, viver a verdade dele. Viver isso. Então a imutabilidade de Deus mostra que podemos confiar nele plenamente. A imutabilidade de Deus nos garante que ele será fiel, independente se eu sou ou não. Ele permanece fiel. Só você ler 2 Timóteo 2:13.
Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Pode haver uma mudança em si. Então a imutabilidade de Deus nos garante que ele será fiel. A imutabilidade de Deus, ela também gera conforto em nosso coração. Nós somos confortados por essa verdade, como já falei. Todos os dias você sabe que tem um pai que está cuidando. Nem um dia da sua história Deus vai descuidar de você. Em nenhum momento da sua caminhada, da sua jornada, Deus vai descuidar da sua vida, da sua história, de você. Os olhos dele permanecerão sempre sobre a sua vida. Então a imutabilidade de Deus gera conforto em nosso coração. A imutabilidade de Deus nos garante que uma vez que ele nos concede a vida eterna, uma vez que ele nos deu a vida eterna, você vai permanecer até o fim. Até o fim. Jesus disse que as ovelhas dele jamais perecerão. Foi Jesus que disse, não é eu que estou dizendo. Jamais. Você não vai perecer durante a caminhada, durante a jornada. Se você é uma ovelha de Jesus, se você tem ouvido a voz dele, você não vai perecer. Irmãos, isso é a imutabilidade de Deus. Sabe que Deus está cuidando. Não é eu que estou sustentando nas mãos de Deus. Não é eu. Não é você que está sustentando nas mãos de Deus e sustenta e cai, e sustenta de novo e cai e solta. Não, irmãos. É Deus que está sustentando em suas mãos. Deus pegou na sua mão e disse, olha, você vai vencer. Você vai superar. Você vai sair do outro lado. Você não vai perecer no meio da tempestade. Você não vai ser destruído pelos problemas da vida, pelas dificuldades da vida. Você vai superar os vendavais da vida, as tristezas da vida, os desânimos da vida, as decepções da vida, as dores da vida, as perdas da vida, os sofrimentos que vêm e batem contra a sua existência. Deus segurou firme em suas mãos e disse, você não vai perecer. Irmãos, isso é o que? Imutabilidade de Deus. Saber que Deus não muda. E a imutabilidade das promessas de Deus nos dá a esperança de que um dia ele vai voltar. Então, se ele falou que vai voltar, pode ter certeza, irmãos. Ele é imutável. Ele é imutável. Que grande verdade. Como é bom nós refletirmos em Deus. É apaixonante, irmãos, conhecer a Deus. Quando você começa a saber quem é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus das Escrituras, da palavra de Deus. Isso é fantástico, é fantástico. Como é bom conhecermos Deus através da palavra, através das Escrituras sagradas. Foi muito bom estarmos juntos a esse tempo na nossa escola bíblica online, estudando a Bíblia, aos sábados, é esse tempo, aos sábados às 19 horas, esse tempo que nós separamos para isso, para abrir a palavra e estudarmos a Bíblia Sagrada. Lembrando que amanhã, às 18 horas, nós temos nosso culto online ainda. Não estamos ainda, podemos nos reunir na totalidade. Creio que em breve, não vai demorar muito, nós estaremos juntos, mas amanhã Deus vai ter uma palavra tremenda para o seu coração. Às 18 horas, fique conectado, compartilhe, divulgue aí. Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Eu quero, nessa noite, orar com você, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, que o Senhor continue te sustentando nessa caminhada e confie. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem,
hoje e sempre. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, cada vida que esteve conosco, aqueles que ainda ouvirão esta palavra, esse estudo bíblico. Quero pedir que o Senhor esteja visitando cada lar, cada casa, cada família, derramando da tua graça, da tua bênção, da tua presença, renovando, fortalecendo, sustentando, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que milagres aconteçam, que bênçãos sejam abundantes sobre essa vida, que haja a provisão do céu, que haja o cuidado dos céus, que as ricas e maravilhosas bênçãos do Senhor sejam elas abundantemente, meu Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Pai eterno, seja conosco cada dia. Nós queremos experimentar do Senhor e desfrutar do Senhor. Deus, eu abençoo a cada um e oro para que cada um tenha uma noite de paz, um sono tranquilo e abençoador. Que a bênção, que o cuidado do Senhor seja sobre as nossas vidas. Nós oramos nesta hora em um nome precioso de Jesus. Que o Senhor te abençoe e esteja conosco aí nas nossos estudos bíblicos online, em um nome precioso do Senhor Jesus.